quase como o livre mercado. Eu dou uma regulada no mercado de ofensa, entende, Rafinha? Então tem um cara, eu olho o cara. É óbvio que o cara sabe que é fake news, sabe? O cara é médico. Ficou 15 anos na faculdade de medicina estudando. Ele não vai saber que uma tatuagem montada minha, ou eu pelada, atirada numa sarjeta, é falso? É claro que ele sabe. Então ele só faz aquilo motivado pela má fé. Ele não é alguém que caiu na mentira, né? Ou seja, que foi vítima do crime e depois reproduziu. Uma coisa é um cara... eu olhei isso aqui, eu realmente achei que tu tinha falado isso sobre Jesus, me desculpa. Tá, beleza? Né? Outra coisa é a má fé. Então, não dá para ignorar todo mundo, porque tem pessoas que fazem única e exclusivamente na má fé, no nosso caso, né? Tá. E que movimentam uma rede de ódio que é muito potente. Sim. Então, por exemplo, o que vive a família da Marielle com ela? Não tem como, gente. Teve juíza reproduzindo história de que a Marielle era mulher de um bandido e que o que aconteceu era natural. Ou teve deputado dizendo que a bala demorou para achar o cérebro da Marielle no caminho. Entende? Então, tem um limite, assim, disso, da ideia de que não pode judicializar. Eu até acho que a gente tem que debater qual é a pena da pessoa que, né? Porque, é óbvio, eu não defendo que uma pessoa que mente vá para cadeia, né? Até porque... Eu entendo o que você está dizendo. Para mim, o que eu penso só é o seguinte... é um ambiente de livre expressão. Então eu fico na dúvida, e eu não tenho essa equação resolvida. Eu gosto de saber que a internet é um ambiente livre para que você possa se expressar. E ofensa é extremamente subjetivo. Você está me exemplificando casos extremos em que o cara está falando de a bala no cérebro de uma pessoa que já faleceu. Tem outras pessoas que se ofendem por muito menos. Claro. E aí processo. Agora, por exemplo, estou sendo processado pelo Márcio Smelling por causa de uma piada que eu fiz a respeito do processo judicial que o cara está sofrendo. A judicialização da ofensa, contigo. Ela acaba cerceando um pouco a liberdade de expressão. Não, eu concordo e te entendo, mas tu entende que hoje, no nosso país, esse limite foi muito alargado, né? Eu estou falando de casos de pessoas que escrevem que vão estuprar minha filha. Entendeu? Que vão martelar a minha cabeça até explodir, né? Então, assim, o que sustenta esse governo de extrema-direita no Brasil não é um conjunto de ofensas que antigamente diriam, tu é uma pessoa pública, tu é obrigada a aceitar. Sim, sempre fui. Sempre fui obrigada a aceitar que vão falar do meu cabelo. Isso vai processar porque estão falando que tu é uma pessoa sem caráter, que mentiu na eleição por causa de um cabelo. Não, né? Eu entendo, eu entendo perfeitamente. Existem escalas disso, né? Mas as escalas, elas são subjetivas. É esse o meu medo, entendeu? Porque pra você é extremamente racional. Cara, chega meu cabelo não é nada. Fala da minha filha, eu entendo. Eu tenho receio, entendeu? De que esses limites, eles morram. E esse ambiente, que a princípio é um ambiente livre, ele passe a ser um ambiente cerceado judicialmente. Eu não sei se eu acredito que esse é o melhor caminho. Apesar de eu entender perfeitamente que você se sentiu ofendida por um comentário desse e querer que a pessoa seja punida, obviamente. No meu caso, objetivamente, a única, e é sempre a mesma, né? A punição que eu peço é que a pessoa apoie a verdade. Entende? Então, porque existe um processo que é de desinformação. Sim. Que não é igual à opinião sobre os fatos. Mas especificamente que você está falando da tatuagem, que o cara inventou que você tinha uma tatuagem do Che Guevara, né? Era isso, né? Eu vi uma dessas. Que eu tenho, uma Che Guevara e um Lenin. Você tem? Não, eu não tenho. Não, você não tem. Tá bom. Não, era aqui, ó. Não, tá. Tá sem tatuagem. Tem até agora um X novo nas minhas costas. Entendi. Mas é um do torrão. sol. Eu tomei no sol. Não é, Protetor eu não solar. ando fazendo cruz nas costas. Porque o que, aliás, o pessoal já ia dizer que é um símbolo anticristo. Não, mas não é a imagem, né? A imagem sempre é associada com um texto, né? Então, e existem redes de distribuição, né? Então, essa o que do a gente Che Guevara bombou muito. Bomba muito ainda, né? Que é a Manuela drogada, na verdade. Não é a Manuela com Che Guevara. O Che Guevara é só um adorno que eles colocam pra provar que eu tô ali na sarjeta. Eu fiquei, quando eu soube do Che Guevara, não digo que eu caí, mas eu fiquei chateado, não por ser o Che Guevara, mas eu falei... Que tatuagem que feia. Brega! Não, eu tenho cara... Velho, um dos brega, caras que me tatua, eu encontrei ele assim, tal, daí ele... Manu, por que tu fez aquilo? Daí eu... Aquela tatuagem horrorosa. Porque, pô, as minhas tatuagens são todas bonitinhas, traço bonito e tal. Aí veio o Che Guevara e parecia... De cadeia. O cara com a mão assim, tatuando a pessoa. E ele caiu na tatuagem e ficou chocado. Tipo assim, pô, tô aqui há 15 anos tatuando ela no jeitinho, ela viajou e colocou o Che Guevara. Porque nesse caso objetivo, que não é esse, né? É um
o esforço de quem tenta enfrentar, e eu judicializo, inclusive, muito pouco, né? É tentar entender quem distribui e como articula a distribuição de algo, Rafinha, que é massivo, né? Então, na verdade, não é sobre como o Rafinha fez uma piada comigo e como isso me lesou, né? Na verdade bom, qual é o papel do filho do Bolsonaro na distribuição de uma mentira que diz que eu tenho um carro financiado por um hacker. Entendo. E como isso pode motivar meu assassinato na rua. É nesse Brasil que eu vivo, né? Então, quando eles inventam que eu tenho, nem lembro qual era o carro, acho que era uma Land Rover, comprada com o dinheiro que o hacker da Vaza Jato teria me passado, né? Bom, isso coloca minha vida em risco no Brasil de hoje, porque vai ter um cara que vai pensar, ela comprou o fim do Sérgio Moro, né? Ou ela estava junto num esquema que acabou com o Sérgio Moro. Então, isso gera violência real no Brasil de hoje. Então, qual é a grande questão? A gente não está falando de uma pessoa que emite uma opinião, né? A gente está falando de uma rede criminosa articulada de distribuição automatizada de mensagens. Então, não é que tu falou assim, que tatuagem feia. É que num dia apareceram 50, no meu caso concreto, 13 milhões de pessoas que distribuíram aquela fake news que eu teria ligado 180 vezes pro Adélio Bispo, o cara que deu a facada no Bolsonaro, antes dele dar a facada. É uma piada, ninguém... Não, eu entendo. Meu amigo, não é sobre isso. Eu quero saber como é que 13 milhões de pessoas, 13 milhões, Rafinha, a população do Rio Grande do Sul inteira, mas como que 13 milhões de pessoas, no mesmo dia, na mesma hora, botaram na rede que eu encomendei a morte do Bolsonaro. E você ir publicamente desmentir isso não tem o mesmo efeito, porque não chega... Obviamente a tua informação não chega naqueles que não te seguem, que não... Mesmo que o judiciário tenha avançado muito na velocidade com que determina a derrubada disso, que é o meu único interesse, entendeu? Mas já está no WhatsApp da turma, já... Porque a gente agora na eleição municipal, rápido, a gente derrubou 600 mil postagens falsas numa cidade de 1,5 milhão de habitantes, tá? Mas a gente derruba no Face. No WhatsApp, a gente nem sabe. Teve um dia que eu tava chegando na Orla do Guaíba pra fazer campanha, eu cheguei a passar mal. Eles montaram um vídeo, que era eu sendo presa, com várias imagens. Era como se fosse uma reportagem desses programas bagaceiro, mas era uma reportagem, entendeu? Que era assim... extra, sei lá, urgente. Não sei. Você ia no programa do Bibo Nunes, então você dizer o que é bagaceiro... Mas eu não ia gritar, você não tem rato. Quem quiser ver a coisa mais divertida da internet, coloque Bibo Nunes e rato. Não é ele próprio que é um, né? É um que apareceu no programa, o irmãozinho. Que até me desculpa, era o Mickey Mouse, irmão dele. Esqueci o que eu tava falando. Não, desculpa, você falou que as informações não chegam. E aí mostrava várias imagens de pessoas sendo detidas de costas, pessoas parecidas comigo, relatando a minha detenção. Entendeu? Então, é óbvio que tu não tá presa. Não, meu amigo. Milhares de pessoas recebem um vídeo dizendo que eu tô presa. As pessoas perguntavam nas comunidades. É verdade que ela foi presa? Entendeu? Então, assim, é muito menos sobre liberdade de expressão e muito mais sobre crime organizado de destruição do espaço público. Preciso me questionar um pouco e estudar a respeito. Porque te mando uma bibliografia. Porque, obviamente, o meu instinto sempre é defender a liberdade de que você possa se expressar. Eu entendo que a gente está num mundo de tecnologia onde movimentos organizados, eles criam verdades absolutas. Eu entendo perfeitamente isso. Eu acho que é uma responsabilidade dos próprios veículos, das próprias redes, que acho que começam a se questionar a esse respeito, que não controlaram ou que ganharam alguma coisa em cima disso, entendeu? Porque são todos posts patrocinados, que são distribuídos de maneira monetizada, é grana que se coloca. Eles ganham de tudo que é lado, né? Porque o Cambridge Analytica e o escândalo do Brexit é sobre isso, né? É sobre uma identificação humana tão profunda. Eu brinco com as pessoas, gente, vocês acham que a gente está falando sobre uma mentira? A gente está falando sobre outra coisa. É uma mentira distribuída de maneira perfeita para a pessoa que acreditar. Né? Então, realmente não é sobre o que as pessoas falam, né? É sobre esse esquema que está por trás disso. Então, as plataformas ganharam muito, né? E teriam muitas maneiras de serem parceiras do combate à desinformação. E não foram, né? Então, e quando são agora, são aí, e eu concordo contigo, são à margem do que diz a própria regra, porque tu não sabe como que elas vão excluir uma postagem tua, né? Então, agora elas se dão no direito de, independente do juiz mandar ou não, determinar
o que é correto ou não na rede delas. Eles pularam do 8 pro 80. Do 8 pro né? 80. Então tá tudo bem. A gente fica feliz quando eles excluem uma postagem dos nossos adversários, né? Mas objetivamente, daqui a 10 dias eu posso dizer assim, como assim? Tem vacina em Cuba. Você falou em Cuba, nessa rede. Isso, Como? Qual é a isso. regra?